ser forte, foi um erro meu. Retiro SAF Online 2025. Apresentação: Ana Maria Prado. Embasado em elogios, aplausos, qualidades, ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu. Esse é um momento muito especial, é o momento da pregação, né? O primeiro momento é a pregação. Então, nosso pregador nesta noite é o reverendo Estevão Domingos de Oliveira Neto, pastor da Igreja Presbiteriana de Jaguaribe, em João Pessoa, na Paraíba, presidente do Presbitério Sul da Paraíba e conselheiro da SAF da Igreja Presbiteriana de Jaguaribe. Então, vamos pedir a Quitéria que ore pelo nosso pregador, por gentileza, querida. Senhor, nós queremos bendizer o Teu nome, ó Deus, queremos Te exaltar, queremos Te engrandecer, Pai, pela Tua palavra revelada, que chega, Senhor, aos nossos corações com muito temor e tremor diante do Senhor. Queremos também Te agradecer, ó Pai, porque a Tua palavra, ela é inerrante, ela é suficiente e ela transforma, Senhor, as nossas vidas e renova o nosso viver. E nós queremos agora, de uma maneira muito especial, colocar o Teu servo, o reverendo Estevão, diante do Teu altar. Que ele possa proclamar as verdades da Tua palavra com ousadia, com intrepidez, mas também com amor. Que o Senhor o use de uma maneira poderosa, a fim de que ele possa falar as Tuas verdades aos nossos corações e também, Pai, aos corações de todos que nos escutam, que nos ouvem e aqueles que haverão de ouvir esta transmissão. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, porque ela também nos exorta, a fim de que nós façamos sempre a Tua vontade e o Teu querer. Fala, Senhor, aos nossos corações. Nós queremos, nessa noite, sermos alimentados, admoestados, Pai, através da Tua instrução. Muito obrigada, Senhor, por esse momento, porque ele é peculiar. Porque a Tua palavra, Senhor, que será proclamada por boca do Teu servo, através do Senhor. E por isso, Pai, nós colocamos a vida do Teu servo no Teu altar, que o Senhor fale primeiramente ao seu coração, como já falou, a fim de que ele possa falar também ao nosso coração. Muito obrigada, Senhor, pelo Retiro SAF Online, porque ele já tem nos alimentado, já tem nos abençoado de uma maneira muito simples, mas também de uma maneira extraordinária. Louvamos e bendizemos o Teu nome e a Tua palavra. E assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada, querida. Reverendo, o senhor tem a palavra. Deus o abençoe. Amém. Meus irmãos, a minha saudação a todos, na graça e paz de Jesus. De modo especial, minha saudação às irmãs que formam esta confederação, a irmã Ana Maria e a toda a turma que forma a sua diretoria e que realiza esse trabalho, e a gente sabe que realiza com excelência. Então, sou grato a Deus pela oportunidade de estar participando de mais um momento promovido pela nossa Confederação Nacional. Estava aqui recordando que o ano passado também participei de um momento do retiro. Só que o ano passado, neste mesmo momento, nós estávamos em São Paulo. E foi do hospital lá em São Paulo, onde eu estava acompanhando o Quitéria, que tive a oportunidade de participar da programação. Era a sala de conversa naquela oportunidade, então eu pude participar de um desses momentos. Então, graças a Deus, nós estamos numa fase diferente este ano, e pela providência de Deus estamos bem. Nós desejamos chamar todos para que possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos ler exatamente no capítulo onde há o recorte da citação que tem servido de tema para este retiro. Nós vamos ler em João, capítulo 21. João, capítulo 21,
Nós vamos ler, vamos fazer esta leitura em duas partes. Vamos inicialmente ler os versos de 1 a 14, e depois, numa segunda parte, vamos ler os versos de 15 a 23. Será uma leitura um pouco mais extensa, porque ela completa, nos ajuda a compreender o alcance da citação que estamos enfatizando, e que é muito expressiva, muito significativa. Então, vamos fazer esta leitura, João capítulo 21, versos de 1 a 14, onde lemos assim: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. E saltaram em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Então, esta é a primeira leitura, versos de 1 a 14. Nós rogamos que o Senhor fale ao nosso coração através da porção desse texto da sua palavra. Nós trouxemos esta primeira parte da leitura porque exatamente esta parte fala do contexto que propiciou o encontro de Jesus com Pedro e com os outros discípulos na sequência destes acontecimentos. A palavra de Deus nos diz que, por ocasião da ressurreição de Jesus, então, as mulheres que foram ao sepulcro, e isso que estou dizendo aparece no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos de 1 a 8. Então, as mulheres estavam no sepulcro, estavam naquele ambiente, naquela expectativa, naquela inquietação relacionada à morte de Jesus Cristo, e um anjo aparece a elas naquele momento. E esse anjo, então, transmite para elas uma mensagem da parte do Senhor Jesus Cristo, que o anjo, então,
orienta para que elas possam ir dizer a Pedro e aos discípulos de Jesus que Jesus deseja se encontrar com eles lá na Galileia, exatamente no mar da Galileia, na região de Tiberíades, que é a região onde Jesus se encontra com Pedro. Então, a presença de Pedro e de mais 6 discípulos lá na região da Galileia, repito, no mar de Tiberíades, era exatamente o resultado deste direcionamento que o Senhor Jesus Cristo deu e que, através do anjo, foi transmitido àquelas mulheres que estavam no sepulcro. Então, elas transmitiram a Pedro e aos discípulos, e lá estavam eles, naquele momento, parados no mar de Tiberíades, e é exatamente naquele momento, depois de uma noite de pesca em que eles não conseguiram apanhar nada, então Jesus Cristo se apresenta a eles e uma situação, um diálogo começa a acontecer. E, na verdade, era um diálogo na noite, por isso nem todos estavam reconhecendo Jesus Cristo, ninguém estava reconhecendo Jesus a um primeiro momento, na verdade, e o Senhor Jesus Cristo, então, fala com eles, trata-os de uma maneira muito especial, chama-os de filhos. Filhos, tende aí alguma coisa para comer? Então, eles respondem que não. E aí Jesus orienta: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Então, o texto sagrado diz que eles apanharam naquela oportunidade cerca de 153 grandes peixes, em obediência à ordenança do Senhor Jesus Cristo. Quando lemos esse texto, nós nos deparamos exatamente com uma questão que já repercute diante de nós como uma lição. Os apóstolos, inclusive Pedro, não estavam ali naquele momento, todos os apóstolos, mas estava um grupo de apóstolos e discípulos, um grupo de 7. E eles estavam já envolvidos na prática da pescaria, que eram exatamente as atividades que Pedro e outros, inclusive familiares, praticavam no começo, lá atrás, quando Jesus os encontrou e os chamou. Então, Jesus Cristo faz com que aquele momento se reproduza agora. O Senhor Jesus Cristo, então, marca este encontro com eles e destaca Pedro, porque Jesus tinha uma conversa muito especial para ter com Pedro, para desenvolver diante de Pedro, em relação a tudo que tinha acontecido até aquele momento. Pedro era uma pessoa muito especial. Deus o escolheu e certamente o Senhor Jesus Cristo percebeu e conhecia muito bem as suas virtudes, as suas inclinações, o seu modo de ser, o seu estilo, a sua linhagem, a sua procedência, e todas as escolhas do Senhor Jesus Cristo tinham um propósito, tinham uma razão, que era uma razão que estava presente somente no coração do Senhor. E em relação a Pedro, isso com certeza também aconteceu. O Senhor Jesus Cristo, ao chamar Pedro, lá em Lucas capítulo 5, nós encontramos o relato daquela experiência, uma experiência que teve a ver com o mar da Galileia também, que teve a ver com uma pesca mal sucedida no começo, mas que depois o Senhor Jesus Cristo orientou e ela deu bom resultado. E a maneira surpreendente como Pedro foi tomado pela surpresa acerca da singularidade de Jesus Cristo. Então, o ambiente, por uma providência de Cristo, o ambiente estava se reproduzindo aqui agora. E agora temos o Senhor Jesus Cristo diante de Pedro e um momento testemunhado por
apóstolos e discípulos, João estava ali também. Então, o Senhor Jesus Cristo tem uma conversa especial com Pedro. E é agora que eu vou ler a segunda parte do texto, a partir do versículo de número 15, que diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhes: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que ele venha, que te importa? Então, esta é a segunda parte que separamos para este momento, até o verso 23. Então, os irmãos conhecem este relato e todos que nos acompanham, muito provavelmente. Então, o Senhor Jesus Cristo, depois daquele encontro com todos, e depois até da refeição que fizeram, não é, com peixes e pães, o Senhor Jesus Cristo se volta para Pedro especialmente. É claro que o Senhor Jesus Cristo queria colocar em ordem uma situação que ficou mal resolvida nas relações entre Pedro e Cristo. E certamente isso tem a ver com a experiência que Pedro teve quando negou a Jesus. Os irmãos recordam deste momento. O apóstolo Pedro estava presente quando Jesus Cristo foi preso e conduzido para as autoridades a fim de ser julgado. O texto bíblico diz que Pedro seguia Jesus de longe. E Jesus Cristo já tinha advertido a Pedro de que ele haveria de negá-lo. E ele, então, resistiu e disse que isso jamais poderia acontecer com ele. E deste modo, o apóstolo Pedro seguiu aquele roteiro, caminhando e acompanhando Jesus Cristo à distância, até que ele negou por 3 oportunidades. Então, serviçais identificaram ele e denunciaram ele, e ele negou Jesus, disse que não tinha nada a ver com ele, e que era um engano aquela identificação que estavam fazendo, colocando um pouco aqui em minhas palavras. Então, imediatamente depois dele ter negado 3 vezes, o galo
cantou como Jesus tinha previsto, e Pedro, então, dirige o seu olhar, consegue dirigir o seu olhar para Jesus Cristo. E os olhares se encontraram naquele momento, e sem palavras, mas o gesto e a identificação e os olhares que foram trocados, então disse muito. A palavra de Deus nos diz que, naquele momento, depois que Pedro teve esta marcante experiência, então ele chorou, e chorou muito intensamente. Chorou amargamente, diz o texto sagrado. E isso foi o que aconteceu com ele. Essa experiência, com certeza, lhe incomodava. Continuava marcando o seu coração, porque não foi sem propósito que Jesus o chamou e providenciou este momento para dialogar com ele. O Senhor Jesus Cristo, então, questiona Pedro acerca do amor que Pedro teria por ele. E aí 3 perguntas semelhantes foram pronunciadas. A primeira está no verso de número 15, na segunda parte do verso 15, onde o Senhor Jesus Cristo diz: Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Isso porque lá atrás o apóstolo Pedro, então, disse que se todos deixassem Jesus, ele não deixaria. Se todos abandonassem Jesus, ele continuaria firme. Se até ele tivesse que morrer, ele se entregaria à morte, mas não abandonaria Jesus. Ele teve a ousadia de falar isso e se comparar com os outros que estavam próximos. Aí, por isso, Jesus pergunta: amas-me mais do que estes outros? Aí Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Então, 3 vezes o Senhor Jesus Cristo perguntou de maneira semelhante, de maneira aproximada. Na primeira, depois das respostas, o Senhor Jesus Cristo diz: apacenta os meus cordeiros. A ideia de cordeiro é naturalmente de animal novo, animal que precisa de cuidados. E na segunda pergunta, Jesus Cristo, então, diante da resposta de Pedro, Jesus Cristo diz: pastoreia as minhas ovelhas. Um pouquinho diferente. Apacentar os cordeiros tem a ver com cuidar dele, alimentando-os, fortalecendo-os. Então, é um cuidado diferenciado. No segundo caso, pastoreai as minhas ovelhas, tem a ver com um cuidado mais amplo, um cuidado que pastor deve ter com as ovelhas, um cuidado de uma manifestação de cuidado, de apreço, de proteção, a fim de que nada pudesse acontecer às ovelhas. E no terceiro momento, o Senhor Jesus Cristo diz também: apacenta as minhas ovelhas. Como ele disse no começo, apacenta os meus cordeiros. Na terceira vez, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. E isso tem o sentido também de, juntando todas as respostas e todas as orientações que Jesus deu, de que Pedro, então, fosse um pastor, fosse um diligente cuidador dos cordeiros, das ovelhas, que simbolizam essas expressões a Igreja de Deus, o povo de Deus. Então, no terceiro caso, Pedro ficou entristecido, porque Jesus Cristo insistiu em perguntar se ele o amava. Quem conhece esse texto um pouco mais nos bastidores das palavras textuais, então sabem disso, que pode ter havido uma razão que justificasse Jesus Cristo ter perguntado 3 vezes, além do fato de Pedro ter negado 3 vezes. Existe uma razão. Todas as vezes que Pedro responde às perguntas de Jesus, Pedro se utiliza de uma expressão grega que é usada, que se refere a amor, e que é a expressão filéu, e que tem a ver com o amor fraterno.
e não com o amor sacrificial, que é o amor ágape. E Jesus, quando fez as duas perguntas iniciais, Jesus se utilizou dessa expressão, agapau, ou referindo-se ao substantivo ágape, que refere-se, como já disse, a amor sacrificial. Foi assim que Jesus perguntou, se utilizando dessa segunda expressão, que é o amor ágape. Então, Jesus perguntou a ele: Pedro, você me ama ao ponto de morrer por mim, de morrer em meu lugar? É o amor sacrificial. Mas Pedro, nos 3 casos, Pedro respondeu com filéu. Nas nossas traduções, então, a gente não consegue perceber esta diferença, mas no exame textual isso é significativo. Na terceira pergunta, na terceira vez que Jesus Cristo fez a pergunta, então, o Senhor Jesus Cristo se utilizou da mesma palavra que Pedro vinha usando. Jesus Cristo perguntou filéu. Jesus Cristo perguntou, enfatizando o amor fraterno. E aí Pedro insiste em responder a Jesus, se utilizando dessa mesma expressão, destacando o amor fraterno. Isso pode significar que Pedro estava sendo trabalhado por Cristo ainda. Os irmãos podem perceber uma coisa curiosa. Lá mais adiante, a partir do verso de número 20, quando há uma referência à presença de João ali, então o texto nos aponta Pedro preocupado com João. Pedro, uma preocupação de quem não estava gostando da presença de João ali. Veja o que diz o verso de número 20 e os versos seguintes, sobre as impressões de Pedro em relação a João, e que talvez ajude a compreender que, na verdade, Pedro estava sendo trabalhado por Cristo, e que talvez naquele momento, no momento desse encontro, ainda não foi o momento em que toda a natureza de Pedro foi rendida e submetida ao Senhor, mas o trabalho que Cristo começou a fazer para resgatá-lo, para restaurá-lo, em toda a extensão da sua existência, a fim de que ele pudesse cumprir a missão que veio a cumprir depois que recebeu a dádiva do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Me adianto em dizer que o Espírito Santo ser derramado sobre a igreja, sobre os apóstolos especialmente, no dia de Pentecostes, foi a grande chave que fez com que eles todos fossem revestidos de um ânimo diferente, uma disposição diferente. E certamente Pedro não responderia mais filéu, se poderia responder ágape às indagações de Jesus depois de Pentecostes. Mas volto para a leitura de João, no texto, capítulo 21, no texto que estamos lendo, a partir do verso 20, que diz assim: Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. É uma referência a João, o qual, na ceia, se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Isso aconteceu lá na instituição da ceia, que João, então, perguntou isso a Jesus. Verso 21, voltando para João capítulo 21. Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Pedro fez essa pergunta acerca de João, querendo considerar o que vai acontecer com ele, e será que ele vai estar comigo o tempo todo? Será que ele vai receber atributos que eu estou recebendo? Uma preocupação que a gente pode entender como uma preocupação um pouco negativa nesse sentido. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então veja que Jesus, em certa medida, repreendeu Pedro quando disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me.
Então, diz o verso 23, que se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo, João, não morreria, mas que ele estaria vivo por ocasião do retorno de Jesus. Essa é uma expressão que tem a sua uma certa dificuldade de compreensão. Muitos entendem que essa é uma referência ao Pentecostes, quando o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, cumpriria essa promessa. Seja como for, o Senhor Jesus Cristo diz que te importa isso, então diz a nós também que não precisamos ter preocupações acerca disso. A verdade é que há um detalhe curioso em todo o relato da vida de João, é que ele foi o último dos apóstolos a ser sacrificado. Já no final do século I, o início do século II, foi a duração dos dias de João. De todos os apóstolos, ele era o mais novo de idade, e então conseguiu realizar um trabalho muito intenso e muito extenso também. Os irmãos conhecem os livros que ele escreveu, e em Apocalipse em especial. E ele estava no final do primeiro século, já envelhecido, mas lá na ilha de Patmos, e isso é uma indicação de que ele foi o último que veio a morrer, e morreu de maneira natural, na verdade. Os outros aqui foram sacrificados, cada um no seu tempo. Ele morreu de modo natural, e então talvez isso tenha uma relação com aquela resposta que Jesus Cristo deu e aquela crença que havia entre a igreja de que João teria longevidade especial. A verdade é que João cumpriu o seu ministério até momentos que o apresentam, indicam a sua longevidade e o cumprimento fiel da sua missão. E o apóstolo Pedro, neste caso, então, ele morreu bem mais cedo, né? E o apóstolo Pedro igualmente cumpriu inteiramente a sua missão. E cremos que todas as ressalvas que Pedro poderia ter no seu testemunho, no seu nível de confiança, na sua dedicação ao Senhor Jesus Cristo, com certeza o Senhor Jesus Cristo trabalhou na sua mente, nas suas emoções, espiritualmente, fazendo com que ele pudesse ser reconhecido como servo de Deus, acima de qualquer suspeita. Inclusive, o testemunho do apóstolo Pedro nos leva a compreender um tópico doutrinário de especial importância. A palavra de Deus nos apresenta a situação de Pedro e de Judas. Todos sabem o que aconteceu com Judas. Ele traiu Jesus e também se desesperou pelo que tinha feito, mas não houve dele, em Judas, arrependimento. Então, ele tira a própria vida, ele se enforca, segundo o relato. Em relação a Pedro, ele ficou triste porque negou, ele também chorou. Quando Jesus fala com ele aqui, isso já demonstra que ele tinha, apesar do seu jeito impulsivo, ele tinha também um padrão emotivo. O texto diz que ele ficou triste porque Jesus perguntou a terceira vez: tu me amas? Então, ele ficou sentido com aquela pergunta. Então, Judas ficou entristecido, jogou as moedas no salão do templo e foi se matar. Pedro ficou entristecido. No entanto, a sua tristeza o preparou para a restauração que Jesus estava planejando para ele. Então, o testemunho que fica é de que Pedro entristeceu-se com tudo o que tinha feito, mas a sua tristeza, então, foi motivo foi estímulo à sua restauração.
Os irmãos podem conferir isso em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Exatamente a experiência que Pedro experimentou, 2 Coríntios 7, 10. A experiência que ele experimentou, diferente do que aconteceu com Judas, e que ajuda a compreender que nós, na nossa luta, no nosso trabalho de cada dia, então enfrentamos situações assim. Às vezes nós entristecemos o Senhor e nos entristecemos também, mas o Senhor está sempre pronto, está sempre perto para nos restaurar. O versículo de número 10 do capítulo 7 de 2 Coríntios fala sobre a tristeza segundo Deus, que diz, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, Pedro e Judas ilustram essas duas manifestações de tristeza, a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus permite restauração. A igreja, a tristeza segundo o mundo, então, estimula mais perdas e mais afastamento de Deus e a condenação eterna. Então, meus irmãos, nós estamos diante da palavra do Senhor e nós desejamos muito que o Senhor possa aplicar a sua palavra no nosso coração e que nós possamos nos manter firmes na nossa jornada e que o testemunho que a história de Pedro nos passa seja um testemunho que nos estimule a uma experiência viva de comunhão com o Senhor e que, se em algum momento da nossa existência precisarmos do socorro do Senhor, então, que Ele nos habilite, que Ele nos teste, que Ele, então, possa trabalhar conosco, a fim de que possamos experimentar o renovo que o Senhor pode fazer na nossa vida quando estamos em dificuldades. A segunda pergunta, creio que é a pergunta que foi tomada como referência, está no verso de número 16. Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. É uma palavra para pastores, sim, mas é uma palavra que, em certo sentido, se aplica a todos nós, porque aprendemos nas Escrituras que nós devemos cuidar uns dos outros, olhar uns aos outros, e, nesse sentido, pastorear uns aos outros, porque todos nós, em algum momento, precisamos de cuidados, em outros momentos, nós devemos nos dispor a cuidar, mas a verdade é que devemos interceder uns pelos outros e estar juntos uns dos outros para que tudo possa transcorrer de maneira satisfatória na nossa vida. Então, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Esta é a palavra que deixo com todos que estão participando deste retiro, né? Um retiro diferente, mas um retiro muito enriquecedor. Então, que Deus nos guarde e Deus nos abençoe. Amém. O senhor pode orar e pedir a bênção, reverendo, por gentileza? Sim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, estamos gratos a Ti, Senhor, por este momento. Nós rogamos a Tua bênção sobre todos nós, que sejamos cada vez mais enriquecidos pela Tua palavra, animados pelo Teu Espírito, a fim de que em toda e qualquer situação possamos estar bem firmados no Senhor. Ó Deus, nós Te agradecemos pela oportunidade de trazer à nossa mente verdades que a Tua palavra nos ensina. Ó Deus, que a Tua vontade seja feita por cada um de nós sempre, e que aprendamos a cada dia a cultivar o amor que é devido ao Senhor, e que isso nos fortaleça e nos habilite para que o Senhor possa caminhar conosco
cada momento da nossa vida, da nossa jornada. Rogamos a tua bênção em favor de tudo que ainda acontecerá no correr desta noite e nos próximos dias, neste retiro espiritual. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, é o que pedimos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo e Divino Espírito, sejam sobre todos nós, hoje e por todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigada, reverendo. Chamamos todos à sala. Nossa profunda gratidão pela sua mensagem tão linda, não é? Ele levou o tempo correto e leu o capítulo todo, não é? Nos mostrando o que aconteceu antes e o que aconteceu depois e o possivelmente que tem acontecido. Deus favoreça a sua vida cada dia mais. Ele é o esposo da nossa secretária de espiritualidade, nossa Quitéria, né? Conhecemos o reverendo Estevão há muito tempo. Né? É um pastor de ovelhas. Deus abençoe ricamente e Deus lhe recompense. Nós não temos como recompensá-lo, mas Jesus tem. Pensar ser forte foi um erro meu. Retiro SAF Online 2025. Apresentação: Ana Maria Prado. Realização: Confederação Nacional de SAFs. Embasado em elogios, aplausos, qualidades. Ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu.